Olá pessoal, a gente está aqui hoje para explicar o APS de uma forma como vocês nunca viram antes. O APS é uma ferramenta que ajuda a planejar e a sequenciar a produção de uma fábrica. Só que para entender isso aí, a gente trouxe um chefe de cozinha que vai falar um pouquinho sobre como fazer uma pizza, né, que é uma coisa mais do nosso dia a dia. E junto com ele tem um consultor APS da PS3 que vai fazer algumas perguntas e vai traçando um paralelo sobre esse processo para o nosso dia a dia. Então, vamos lá? Então, pessoal, estou aqui com o Felipe, né? Ele é chefe e ele vai ajudar a gente a entender como é que a gente consegue fazer essa ponte entre o processo de preparar uma pizza e um processo industrial para a gente entender alguns pontos onde o APS consegue ajudar a gente. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bom. E eu queria entender como é que funciona essa parte de vocês começarem a produção da pizza, né? Então vocês têm uma previsão de vendas, como é que funciona isso mais ou menos? A gente tem uma média com base no dia, a gente sabe mais ou menos quanto que vai sair de pizza e a gente organiza nossas compras com base nisso. Então a farinha é um produto que ela tem uma validade maior, então por isso a gente consegue fazer uma compra mais antecipada dela. A gente normalmente compra uma vez por mês, às vezes até uma vez a cada 2 meses. Outros ingredientes, como hortaliças, com produtos mais perecíveis, esses ingredientes a gente faz uma compra mais diária, a cada 2 dias e também com base na nossa produção, com base no nosso estoque. Não, legal. E agora você comentou essa parte das compras, né? Então vocês têm alguns grupos de fornecedores que vocês trabalham, né? E assim, depois que vocês compraram tudo isso, como é que isso é feito para entrar dentro da pizzaria, para vocês saberem o que chegou para vocês? Como é que funciona isso? Normalmente a gente faz um controle de estoque no papel mesmo. A gente tem como base mensal quanto que a gente vai ter que comprar. Já existe, se é um negócio mais antigo, a gente já tem essa experiência de saber quanto que a gente vai precisar de cada coisa. E a gente faz um controle no papel e um controle visual de o que são as coisas que estão mais críticas, que estão faltando e que está sendo necessário fazer a compra. Então o que a gente viu aqui é que apesar de ter um ambiente de pizzaria, ele tem situações muito parecidas com o que a gente tem na fábrica, né? Então a questão de saber quais são as demandas que a gente vai poder ter capacidade, a questão de compra de materiais, e é justamente o que a gente acaba passando no dia a dia. A definição do MPS e a explosão de um MRP finito, certo? Que é uma grande dificuldade. Então, esse é o primeiro ponto. E, em segundo, a gente tem a questão de entender quais compras a gente vai ter que fazer e quais os nossos níveis de estoque, né? Porque se você faz tudo no papelzinho, às vezes pode ter alguma imprecisão em algum momento. Como que a gente consegue resolver isso? Então, aqui a gente tem uma visão de como é que o ERP gera essas demandas, tá? Muitas vezes ele extrapola a nossa capacidade de produção da fábrica. E não é o que a gente quer, certo? Então, se a gente for olhar os nossos níveis de estoque, eles acabam sendo exatamente iguais, né? As demandas de produção são exatamente iguais às nossas demandas de previsões e de ordens de produção. Isso aí faz com que a gente tenha um nível de estoque zerado. E daí a gente tem que ficar fazendo aquela quebra manual para jogar para frente ou para trás, dependendo se é um pedido ou se é uma ordem de estoque, para poder equilibrar isso e equalizar essas demandas, né? Então, o que acontece? Quando a gente traz isso para um ambiente de capacidade finita, o que acontece? Então, quando a gente manda programar isso, ele vai me dar um resultado que atende às minhas capacidades. Tá? Ele não vai extrapolar em nenhum momento a minha capacidade, nem desse setor, nem dos setores anteriores. Né? A gente vê aqui que ele gerou um estoque em alguns momentos, para poder suprir alguns momentos em que ele não vai poder produzir, tá? A gente pode olhar os estoques dessa forma, ou a gente pode trabalhar, por exemplo, com estoques máximos, estoques mínimos, estoques alvo, tá? Dias de cobertura. Então, todas essas são opções que a gente pode ter para trabalhar com os nossos estoques, porque daí a gente vai poder gerar ordens de produção e ordens de compra que são factíveis para o nosso ambiente produtivo. E assim, depois que os produtos entraram aqui, né, deu entrada no estoque, você colocou naquele papelzinho que às vezes fica borrado e tal. Sim. O que acontece depois? Então, a gente começa a nossa parte de produção, normalmente onde depois de feita o cálculo do que vai ser produzido,
a gente começa a fazer a massa, que é a parte que demora mais tempo. Normalmente se faz um dia antes, ou pelo menos 8 horas antes se faz a massa, porque ela precisa fermentar. Então a gente começa, uma pessoa específica começa pela produção dessa massa, que vai ser porcionada e vai descansar na geladeira. Ótimo, então isso aí é um pré-preparo, né? Um estoque já de produto intermediário, né? Para fazer uma ponte com o lado da fábrica. Então isso aí tem que ser uma coisa já planejada para você ter pronto antes de começar a fazer. E é uma pessoa específica que faz, então ela começa a fazer as coisas mais cedo e depois que ela terminou, ela deixa nas mãos do pizzaiolo, mais ou menos isso. Depois que essa massa está porcionada e ela está esperando na geladeira para ser feita, a gente começa o pré-preparo dos ingredientes que vão entrar na pizza. Então é o momento que a gente vai lavar as hortaliças, que a gente vai cortar cebola, cortar pimentão, que vai, às vezes, já porcionar a quantidade certa de queijo que vai em cada massa. Essa é a parte que a gente chama na cozinha de mise en place, que é botar as coisas no lugar. Então a gente está organizando a nossa cozinha para que na hora que a produção da pizza seja feita, a gente tenha o menos espera possível. Aí depois que ele fez toda essa parte de preparar a massa, né, a massa para ele fazer a base das pizzas, muitas vezes essa é uma dificuldade também que a gente acaba tendo, né? Porque como é que a gente vai saber quais são os níveis de estoque intermediário, né? Ou produtos intermediários que a gente vai ter que produzir, né? Quando a gente vai ter uma possível ruptura, como é que a gente vai gerenciar as compras que já foram efetivamente definidas para a gente saber quando que ela vai poder alimentar a nossa produção, né? Então esse é um problema que a gente tem em ambos os ambientes, né? Então, a gente tem uma programação simples aqui, né, para a gente poder entender como é que funciona esse vínculo entre operações, para a gente poder extrair os materiais. Então, a gente consegue ver aqui em cima que existem os fornecimentos, certo? Então, os fornecimentos no passado são os nossos estoques e os fornecimentos no futuro são as nossas ordens de compra. Então, elas podem mudar ao longo do tempo. Eu posso puxar aqui, por exemplo, uma visão de materiais e ela vai me dizer quais são os materiais que são requeridos para fazer essa ordem de produção e qual é o material que vai ser produzido dela, né? Eu posso acompanhar os níveis de estoque de cada um dos elementos dentro dessa ordem de produção. Eu posso ver aqui, por exemplo, que no dia 29/12, né, eu já estou olhando aqui 24 dias antes do prazo, eu já tenho como me preparar para poder avisar o pessoal de compras para eles fazerem alguma compra diferente, quebrar o lote econômico ou fazer alguma antecipação de alguma ordem. Tá? E aqui do lado eu tenho quais as ordens que vão ser impactadas e por causa de qual material e em que volume. Então todo esse processo ajuda a gente a extrair relatórios para saber quando vai ser o momento em que o pessoal do almoxarifado vai precisar coletar os nossos itens para colocar no pé da máquina. Aí depois que o mise en place colocou tudo no lugar, né, já deixou tudo preparado, quais são os próximos passos? Bom, depois que a produção dos ingredientes está feita, aí é abrir a pizzaria. Aí a gente está esperando os pedidos chegarem para a gente começar a nossa produção e entrega. Às vezes acontece de você ter pedidos de uma pizza só, mas às vezes acontece de você ter pedidos com várias pizzas, né? Às vezes, por exemplo, você pode ter uma pizza doce e outras 2 salgadas que são para a mesma pessoa. E daí o pessoal de vendas, eles mandam para você e daí, o que acontece? A cozinha ela recebe os pedidos e com base na organização dos pedidos a gente prioriza certas coisas em vez de outras. Então, se a gente tem, por exemplo, 2 pedidos de pizza doce e uma salgada e na outro pedido tem outra pizza doce, por exemplo, a gente vai priorizar fazer todas as pizzas doces primeiro, para que a gente não tenha problema de sujar, de acabar caindo o queijo, o molho de tomate na pizza doce, que não é agradável. Talvez uma pizza que demore mais tempo para ser assada, ela entre primeiro no forno, para que todas saiam mais ou menos na mesma temperatura no final. Então existe uma organização feita na hora, uma organização informal, de priorizar o que vai demorar mais e tentar fazer sempre da forma mais eficiente possível. Nessa parte de grandes redes, né, você acaba tendo um pré-preparo muito maior, né? Então você tem o porcionamento, mas às vezes você tem uma equipe específica para fazer essa separação para o pizzaiolo ficar só fazendo a pizza. As pizzarias de alta rotatividade, de maior venda, elas precisam ter o máximo de coisa já produzido possível para gastar menos tempo em produção e gastar mais tempo em vender. Entendi. Então ela trabalha com mais volumes
e ela já deixa muita coisa já pré-pronta, ela praticamente já tem quase pronto no estoque, só precisa colocar no forno para fazer. É o que a gente fala sobre produto industrializado, então o molho de tomate pronto é uma coisa que você vai reduzir mais o tempo da produção e às vezes até remanejar essa pessoa que você necessariamente talvez precisaria para fazer a produção, você está remanejando essa pessoa para trabalhar na parte da montagem mesmo, né? Então você está, não necessariamente você tem mais ou menos funcionários, é onde você disponibiliza eles para trabalhar, sabe? Certo, então assim, ao invés de você ter vários funcionários multifuncionais, você acaba tendo funcionários específicos para cada função. Sim, exatamente. Quando a gente está falando de uma pizzaria menor, a gente não precisa se preocupar tanto com a questão de volume de dados ou de informações. Mas quando a gente trabalha no ambiente fabril, isso é uma coisa que está inerente ao processo. Então você tem grandes volumes de produção, grandes números de ordens, muitos produtos. Aí é difícil você conseguir lidar com tudo isso dentro do Excel, muitas vezes, né? Ou gerenciar o teu mix de uma forma melhor, saber qual é a sequência de produção que você vai ter que fazer para conseguir balancear essa tua produção e entregar todos os pedidos. Ou ao mesmo tempo você entender como é que os setups vão estar trabalhando e ao mesmo tempo dar uma posição para o comercial em função de quão ocupada vai estar a tua fábrica, certo? Ok, e agora como é que a gente vai conseguir resolver essa questão dos grandes volumes? Né? Porque quando a gente tem uma ou duas pizzas para fazer, é relativamente fácil da gente decidir qual vai vir primeiro ou não. Mas quando a gente começa a ter grandes volumes, né, isso atrapalha bastante e é difícil. Então, o Op Center ele foi programado para receber muitas ordens de produção simultaneamente e, ao mesmo tempo, conseguir gerenciar todo esse mix para poder balancear teus recursos, né, e entender quando existe um setup ou não. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nas nossas fresas, a gente vê que existem essas barrinhas pretas que são um setup. Tá? Então, quando existe uma troca de alguma característica, ela vai fazer com que exista um setup. Tá? Então, eu posso mudar as visualizações, por exemplo, para a gente ver espessuras. Então, assim, ó, eu tenho troca de espessura, eu tenho um setup. Ah, mas aqui eu tenho a mesma espessura, por que eu tenho um setup? Provavelmente porque a gente vai ter uma outra característica. Então aqui a gente tem, por exemplo, tamanho. Então, apesar de ser da mesma espessura, eu tenho um tamanho diferente. Então, você pode colocar diversas características para serem gerenciadas dentro da mesma modelagem. Então vamos imaginar o seguinte, imagina que a gente tenha o comercial mandando uma mensagem para a gente ou ligando e perguntando, olha, quando que vocês conseguem me dar uma posição? Aí a gente pode abrir o que a gente chama de ordem de consulta, né? Então a gente vai escrever aqui, uma ordem de consulta, por exemplo. Eu vou querer um item 27, que isso aí vai ser puxado do nosso cadastro de itens, certo? Nossa lista de materiais. E eu quero, por exemplo, 75 unidades desse item. Quando eu clico OK, eu gero uma estrutura baseada naquilo que eu tenho cadastrado e ele vai colocando onde eu tiver disponível até me dizer, olha, a última operação desse produto fica pronto aqui no dia 5 de janeiro, às 9h21 da noite. Aí você coloca a sua margem de segurança para a produção e você pode dar uma posição para o comercial de uma forma muito mais rápida e assertiva. Tá? A gente comentou essa parte de escolher qual que vai ser a ordem das pizzas, né? E depois que você escolheu essa ordem das pizzas, como é que funciona assim para você fazer a preparação efetiva, né? Então você vai ter lá uma base que ela é comum para todo mundo ou você vai ter bases diferentes? Como é que funciona isso? Bom, na maioria dos casos a gente tem uma base de pizza só, no caso da massa, uma massa só para todo mundo. Às vezes, talvez se você tiver uma massa integral, mas na maioria dos casos é uma massa só. E a gente tem uma linha de montagem, normalmente fica à disposição todos os ingredientes que você vai usar na ordem que você vai usar. Então você coloca primeiro o molho de tomate, talvez creme de leite, alguma coisa para pizza doce, às vezes vai creme de leite, o queijo e logo depois vão os ingredientes. Então você já está fazendo essa linha de montagem para a pessoa conseguir produzir a pizza em linha e já mandar para o forno. O forno ficaria na última etapa dessa linha, né? E assim, quando vocês fazem, por exemplo, eu tenho uma pizza doce e uma pizza salgada, né? Às vezes você pode ter várias bancadas para você trabalhar, Isso. Mas imagina que você tem um ambiente um pouco menor, que você tenha, sei lá, uma bancada só para trabalhar. Como que funciona quando você vai trocar de uma pizza para outra? Assim, é sempre necessário você estar sempre preocupado com a higiene, né? Mesmo que não tenha troca de sabor,
um molho de tomate que cai no chão é até perigoso, né, para a segurança da pessoa. Então é sempre bom você ter uma higiene controlada, e com a pizza doce é um pouquinho mais de cuidado para que você não tenha esse cruzamento de sabores. Então, se você está fazendo uma pizza doce, você não quer que o molho de tomate caia nela. Então, normalmente o que se faz entre uma pizza salgada e uma pizza doce, se passa um pano. É necessário que o colaborador esteja sempre prestando atenção nisso. E daí, depois que você fez todo esse processo de preparar uma pizza salgada, daí tem a doce, você limpa e tal, você coloca no forno, né? E daí, depois do forno, dependendo do lugar, ele acaba sendo um forno maior, menor, né? Mas costuma ser normalmente uma pizza, né? Que você tinha comentado. Tem fornos de uma pizza, tem fornos de 2, 3 pizzas. Essa é a média, mais ou menos. O forno de pizza, como a gente trabalha numa temperatura muito alta, ele não costuma demorar muito tempo para assar. Então você não tem necessidade de gastar o espaço da tua cozinha com um forno muito grande. É melhor você priorizar a bancada, priorizar outras coisas. E o forno, como ele é muito rápido, então a gente não tem tanto essa preocupação de ter que colocar várias pizzas de uma vez só. E agora no final, na parte que a gente já fez a nossa programação, a gente está querendo entender como é que está a qualidade dela, né? E poder talvez gerar um cenário novo. Então a gente tem que entender como é que está o nosso carga-máquina, como é que a gente está, a distribuição de cada evento dentro dos seus recursos, se a tua máquina está quebrada, se você está produzindo, se você está em tempo de setup. Você quer gerar os seus cenários e, além disso, você quer ter relatórios que te tragam informações para você saber qual é a sequência de produção de um pizzaiolo, por exemplo, ou de uma fresa. Então, isso é uma coisa que a gente tem de dificuldade. Agora, como é que a gente vai conseguir ver essa parte de recursos, né, de pessoal que vai estar envolvido? Então, vamos começar olhando aqui que a gente tem algumas coisas diferentes do que a gente acabou de mostrar. Um exemplo é que agora a gente tem um gráfico diferente aqui de equipe de montagem. Então eu tenho 3 pessoas disponíveis que vão trabalhar na montagem e na embalagem. Então quando eu passo o mouse por aqui, eu consigo ver qual é a demanda de pessoal ao longo do processo, né? Em alguns momentos eu tenho ordens que extrapolam a minha necessidade. Isso é uma coisa que me ajuda a entender, por exemplo, se eu preciso contratar mais pessoas, tá? Então isso já me dá uma visão de recursos. Se a gente comparar com o que a gente tinha antes aqui também, a gente tem as fresas. Então eu estou fazendo uma previsão de compra de uma fresa. Eu não comprei uma fresa nova, tá? Eu só estou fingindo que eu tenho uma fresa nova para eu saber se vale a pena, se ela é um gargalo ou não. Então quando eu olho aqui, por exemplo, na minha estatística de programação, eu posso acompanhar que o meu setup está demorando aqui 3 dias e 8 horas, eu tenho 9 horas atrasadas, né, 179 ordens no prazo, e eu estou levando 29 dias, 11 horas e 20 minutos para produzir tudo isso. Vamos descobrir se comprando mais uma fresa a gente consegue diminuir esse tempo, né? Porque aqui a gente não tem nenhuma operação na fresa 4. Então o que acontece? Quando eu venho e coloco programação, ele utiliza a fresa 4, certo? Porque eu efetivamente comprei ela, né? Só que daí quando a gente vai ver a nossa estatística da programação, a gente vê que a gente mantém aqueles 29 dias que eu tinha antes. Ou seja, não valeu a pena eu comprar uma fresa porque o meu gargalo está em outro lugar, está mais para frente, certo? Então a mesma coisa pode acontecer aqui com as minhas equipes de montagem. Né? Se eu quiser fazer uma programação considerando só o que eu tenho dentro de casa, seja ferramenta, seja equipe de pessoas, né? A gente consegue ver isso aqui. Além disso, a gente consegue olhar a nossa utilização, então é o nosso carga-máquina. Então a gente pode olhar por grupo de recursos, então todas as nossas fresas elas estão com um comportamento específico, certo? Então a gente pode mudar a nossa visualização para enxergar por dia e a gente pode ver cada fresa individualmente, tá? Então se eu olhar, por exemplo, aqui, a gente tem o perfil de trabalho de cada uma das fresas, tá? Aqui eu tenho um tempo não disponível, que ele é como se fosse um período que ele está fora de turno ou quando ele está quebrado. Além disso, a gente consegue trazer alguns relatórios. Então, que nem a gente estava falando dos relatórios do pessoal do almoxarifado agora há pouco, a gente tem relatórios de produção. Então, eu tenho uma visão de cada recurso, o que cada máquina vai produzir em qual momento. Então, você pode descer isso aqui para a produção e ela vai ter uma ideia de quando é o início de cada operação,
e quando é o final esperado. A gente pode colocar campos novos, um campo com código de barras, por exemplo, para você poder apontar diretamente no relatório, ou fazer algum campo de observação para você anotar quando existe alguma situação não planejada dentro da tua produção. Tá, bem, daí depois do forno, aí eu vou mostrar para vocês o que acontece depois do forno.